Olá, hoje vamos falar sobre a extração do conteúdo textual de cupons fiscais. A equipe é André Amaral, Giovana Nunes e Matheus Antônio de Souza. A nossa proposta ela tem como objetivo principal desenvolver um pipeline robusto para poder extrair as informações textuais de cupons fiscais e com isso a gente escolheu o Paddle OCR por conta do desempenho avançado dele, principalmente na parte de reconhecimento de texto, em que a gente tem uma imagem que esteja um pouco com texto distorcido, que possua fontes variadas. Então ele faz essa leitura e extração do texto de uma forma bem eficiente, mesmo com essas variações. A nossa proposta ela visa identificar os dados dentro do cupom fiscal e a gente selecionou alguns dados em específico que a gente pretende isolar. Então, o nome do estabelecimento, o CNPJ e o valor total das compras. Antes da gente fazer a parte de passar para o OCR propriamente dito, a gente faz a preparação da imagem e a gente utiliza técnicas de segmentação da imagem para identificar onde dentro do cupom fiscal se encontram esses dados que a gente estabeleceu aqui. Como etapas do projeto, a gente tem duas principais etapas. A primeira etapa sendo a etapa de pré-processamento, em que o notebook ele utiliza técnicas de visão computacional clássica para poder ajustar as imagens antes de aplicar o Paddle OCR. Então a gente faz a correção de perspectiva, utiliza transformações geométricas e utiliza a biblioteca OpenCV para poder ajustar os atributos da imagem. Então ajustes de brilho, de contraste, nitidez, tudo isso antes de passar pelo OCR. Aí logo em seguida, na próxima etapa do projeto, que é a extração do texto, o Paddle OCR ele é configurado no notebook e ele detecta e interpreta imagens com texto. Então, a gente tem a etapa de classificação de ângulos para textos inclinados ou rotacionados, quando a gente tiver uma imagem que não está retinha, né? Assim, principalmente se tratando de cupom fiscal, às vezes a imagem pode ficar um pouco torta, então precisa ter um ajuste de ângulo. E o reconhecimento de caracteres com as redes neurais profundas também, ele é feito com uma alta acurácia. Então, ele aprende com diferentes formas de caracteres. Falando aqui da arquitetura, então, a gente planejou ter uma imagem de entrada, inicialmente, e ela passa logo pelo pré-processamento, que é a primeira etapa, em que tem a correção da perspectiva e recorte da imagem, depois a melhoria na legibilidade, e aí, em seguida, entra para a segunda etapa, que é a extração do texto. A gente utilizou o Paddle OCR, e aí, depois dessa etapa, a gente já tem o texto extraído. A implementação ela foi feita, então, com o uso de uma base pública para treinamento e validação do modelo OCR. Então, com isso, a gente consegue reconhecer o texto em diferentes condições. E a motivação dessa escolha foi por causa da diversidade de textos e distorções que o Paddle OCR pode interpretar. Então, foi feita a implementação de um pipeline com os métodos clássicos de visão computacional, detecção de bordas, né, para poder identificar as regiões de interesse dentro da imagem. E assim a gente conseguiu isolar as áreas com texto e ajustar a perspectiva da imagem. A imagem ela vai ser corrigida antes de passar pelo Paddle OCR, e o pipeline vai garantir que o texto que foi extraído ele seja o mais fiel possível ao texto original que a gente tem na imagem. O refinamento do modelo OCR ele é feito com um conjunto de dados personalizado e ajustando o modelo para que ele reconheça da forma mais eficiente o que a gente está buscando de texto nos cupons fiscais. Então, essa parte é muito importante para a acurácia do modelo que a gente está projetando. E a gente também usou a API do Google Vision como uma outra alternativa ou possivelmente um complemento para o Paddle OCR, para detecção inicial de texto em imagens. Então, antes de aplicar o OCR, a gente pode usar os pré-processamentos internos e a conversão da imagem para escala de cinza para garantir que o modelo consiga identificar o texto com precisão. E o Google Vision ele é muito bom para identificar essas imagens que têm baixa qualidade. Falando um pouco sobre a etapa de implementação, então, a biblioteca que a gente utilizou, OpenCV,
ela é importante na visão computacional clássica e a gente fez a correção de perspectiva para alinhar a imagem e a melhoria na legibilidade do texto com essas funções do OpenCV. Agora comentando aqui sobre a etapa de pré-processamento, alguns dos principais desafios dessa etapa é tratar com diversos tipos de imagens. Então a gente vai receber no nosso programa imagens que vão ter iluminação desigual, ângulos inclinados, presença de ruídos. Na direita do slide, a gente pode ver um exemplo de uma dessas imagens que serviria de insumo para a extração de texto. A gente pode ver que tem um dedo em cima do cupom fiscal, que o ângulo do cupom fiscal está... o cupom fiscal em si tem uma certa perspectiva, e todos esses detalhes são detalhes que influenciam na extração de texto, podendo reduzir a sua precisão. Então o nosso objetivo aqui é fazer o tratamento da imagem para que a gente obtenha a maior precisão possível. Então a gente tem duas subetapas nessa etapa. A primeira seria de correção da perspectiva da imagem. Então o objetivo é corrigir a perspectiva do cupom fiscal e recortar o cupom fiscal, apenas o cupom fiscal. E a segunda é uma etapa de melhoria da legibilidade do texto. Então agora falando um pouco sobre as etapas, o pipeline de processamento da correção de perspectiva. Inicialmente, no pipeline, é feita a conversão da imagem para a escala de cinza e, em seguida, a aplicação do filtro gaussiano para a gente reduzir o ruído na imagem. O filtro gaussiano é aplicado de forma conservadora, não é um filtro tão agressivo, porque a gente também não pode perder os dados do texto do cupom fiscal, que normalmente são dados muito pequenos, né? Cupons fiscais tendem a ter letras pequenas, então a gente não pode aplicar uma redução de ruído através do filtro gaussiano tão agressiva. Em seguida a gente faz a binarização de Otsu. O objetivo aqui é a gente destacar o cupom fiscal do fundo. Então a gente pode ver ali na direita uma imagem, como ficaria a imagem após essa etapa de processamento. E depois disso, com o insumo da imagem que foi processada na binarização de Otsu, a gente calcula as regiões, os contornos da imagem. Então a gente pode ver aqui no exemplo da imagem em preto os contornos que foram gerados, e podemos perceber que também são várias regiões, não apenas uma, né? A gente tem aqui uma região formada pelos dedos e uma região principal formada pelo próprio cupom fiscal. A partir dessa imagem, dessas regiões, na verdade, dessas informações, a gente tem que identificar qual das regiões equivale ao cupom fiscal. Então, para isso, a gente usou uma estratégia de pegar a região que tivesse a maior área, né? Essa estratégia ela funcionou para a maioria das imagens, mas ela tem um ponto negativo de que nem sempre a maior região identificada vai ser o próprio cupom fiscal. Às vezes, se a cor do fundo da imagem for muito parecida com o cupom fiscal, a gente vai ter uma região maior do que o cupom fiscal, e isso vai causar com que o recorte não seja exatamente preciso nas delimitações do cupom fiscal. Então isso era uma área que poderia ser melhorada aqui. Uma sugestão que a gente tem seria de avaliar os ângulos do cupom fiscal extraído, né? Então ver se os ângulos se aproximam de 90 graus, que seriam os ângulos de um quadrilátero. Aí, após a gente identificar a maior área, a gente faz a redução dessa área para um polígono de 4 lados. A gente usou aqui a função de aproximação de polígonos do OpenCV e, após isso, basta recortar o cupom fiscal da imagem e automaticamente a sua perspectiva vai ser corrigida. A gente vai pegar os 4 pontos, os 4 cantos do cupom fiscal e definir eles como os novos cantos da imagem. Depois dessa etapa de correção de perspectiva, a gente realizou uma etapa de melhoria da legibilidade do texto. Essa etapa aqui foi bem simples, a gente foi conservador aqui também.
a gente fez apenas uma conversão para a escala de cinza e adicionou um filtro de nitidez na imagem para melhorar a legibilidade do texto. A gente chegou a avaliar a possibilidade de aplicar um filtro específico para redução de ruído, diferente do filtro gaussiano, que esse filtro aqui que a gente colocou como referência, ele é um filtro bem mais avançado. Então, por consequência, ele também tomava bastante mais tempo. E de acordo com nossos testes, isso não valia muito a pena, porque era um trade-off um pouco negativo, assim. A gente aumentava muito o tempo dessa etapa de pré-processamento usando esse filtro para redução de ruído, e o ganho com isso de precisão não era tão significativo para ser algo que a gente julgasse como algo que vale a pena para adicionar no pré-processamento. Para fazer a extração de texto com OCR, nós utilizamos a biblioteca PeddleOCR, é uma biblioteca de código aberto, desenvolvida por pesquisadores majoritariamente chineses. Né? Ela é dividida em três etapas. Ela primeiro faz a detecção de áreas textuais e coloca uns quadrados delimitando em caixas as áreas. Ela ajusta um pouquinho a rotação e depois ela pega esses textos já separadinhos e coloca pelo modelo de aprendizado profundo, que já é pré-treinado. Eles fornecem alguns modelos pré-treinados e maneiras de treinar modelos novos. E nós utilizamos um deles que é em inglês, que seria multilingual também, além de inglês. E para poder fazer esses testes, a gente comparou o nosso método em 4 permutações diferentes. Uma sem pré-processamento, uma com ajuste de perspectiva, uma com apenas o ajuste de nitidez e contraste, e outra que seria o pipeline completo. Assim a gente consegue medir o que realmente está ajudando na acurácia do nosso modelo. Para medir, nós estamos extraindo o CNPJ e o valor total dos cupons e notas fiscais. O CNPJ nós tiramos com um regex, e o valor total nós procuramos pela palavra valor total ou valor pago e procuramos qual é o próximo valor monetário. Então, cada cupom fiscal nós temos associados um CNPJ e um valor total para poder fazer os testes. E para ter como base de parâmetro qual que seria uma acurácia objetivo, nós testamos também com a API do Google Vision, que é uma API generalista, ela tem um período de testes até generoso também, mas ela é paga e ela seria, digamos assim, uma caixa fechada, né? Então não conseguimos ajustar muito bem essa API, né? Mas ela já vem por padrão muito bem treinada, né? E tem uma acurácia muito boa. Então aqui estão os nossos resultados. A gente tinha como objetivo pelo menos tentar alcançar ou chegar perto. A gente conseguiu. O Google Vision na extração do CNPJ tinha por volta de 74%. O PeddleOCR ele sozinho ficava por volta de 50%, mas com os ajustes ele melhorou bastante a acurácia. Nós conseguimos até empatar com o Google Vision em 73,91%. E a mesma coisa para o valor total, a gente tem como 92% o Google Vision de acurácia, enquanto o PeddleOCR tem 65%, mas quando a gente aplica um pré-processamento a gente melhora bastante a acurácia, então foi para 95, 91 e 95%. Né? Então a gente tem como conclusão que o pré-processamento, quando a gente está utilizando o PeddleOCR e provavelmente outros OCRs de código aberto, ele ajuda bastante, principalmente porque esse pré-processamento a gente consegue ajustar para um domínio específico, ao invés de fazer algo generalista, né? A gente está fazendo aqui no domínio de cupons fiscais. Então a gente conseguiu fazer um pré-processamento bem legal para isso, para melhorar essa acurácia. E outra vantagem é que, utilizando uma solução como o PeddleOCR ao invés do Google Vision, é que ela é local, então tem maior autonomia, maior privacidade, ela é mais rápida. Então nós fizemos o processamento com CPU, ela demorava por volta de 5 segundos cada cupom. Quando a gente fazia uma chamada para Google Vision API, demorava por volta de 1 minuto, 50 segundos, então era bem mais rápido. Isso que o PeddleOCR ele também pode ser executado na GPU, que seria bem mais rápido e seria mais paralelizado na execução.
E nós tornamos para o futuro para tentar realizar um fine tuning, um ajuste fino do modelo OCR, que é possível fazer, né, com a última camada lá do modelo de aprendizado profundo, fazer um ajuste com os textos e suas traduções. Então, a imagem de um texto e tradução, você consegue treinar o modelo para fazer um ajuste a um domínio específico. Nós até separamos por volta de 6.500 caixas de textos com seus respectivos traduções, mas a gente não conseguiu fazer o fine tuning funcionar com o PED-OCR a tempo da entrega do trabalho. A gente acredita que seja um problema de versionamento, mas é bem promissor, porque a gente consegue fazer um ajuste muito melhor ao domínio quando a gente faz esse conjunto de dados, principalmente quando os cupons fiscais estão em mais condições. Então, se a gente tiver vários cupons fiscais, que é o que a gente fez ali para tentar fazer esse preparo de várias iluminações diferentes, ângulos diferentes, a gente consegue com certeza melhorar a acurácia, né? Então, a gente tem essa ideia de ver o quanto melhora, ou se melhora, né? Talvez não consigamos um progresso maior do que o próprio pré-processamento. Mas também podemos até fazer outros testes de pré-processamentos, quais são outras etapas do pré-processamento que poderiam melhorar a acurácia, né? Mas a gente conseguiu um progresso bem grande. Acho que a gente conseguiu pelo menos bater o vídeo. Ficamos bem felizes em alcançar essa acurácia. E é isso. Obrigado.